Relacionamento. E o quarto? Esse quarto, irmãos, é assim, talvez se você não tenha assim especificamente um subtítulo para isso, mas nós vamos falar sobre mordomia no nível dos nossos pensamentos. Fala que estranho, né? Como assim administrar o nosso pensamento? Eu tenho algumas coisas interessantes para falar nesse início, né? E eu acho que é muito válido, ainda mais no dia de hoje, falar sobre como nós podemos tomar um cuidado, ter uma cautela com aquilo que nós permitimos entrar na nossa vida, aquilo que talvez permeie a nossa existência. Né? E nós vamos falar sobre os pensamentos, nós vamos falar sobre, não só o pensamento do tipo, estou pensando em comer em tal lugar depois do culto, mas das coisas que constantemente vêm à sua mente. O que tem alimentado a sua mente? De que maneira você tem nutrido os seus pensamentos? Isso tudo vai trazer uma série de consequências. Então nós falamos sobre o dinheiro, como nós administramos o nosso dinheiro, como nós administramos o nosso tempo, como nós administramos os nossos relacionamentos. E por mais que isso tudo seja talvez motivado por algo aqui dentro, ainda assim são coisas externas, concordam? Eu me relaciono com o Sandrão, ele está longe, ele está fora de mim. Né? O meu dinheiro está no meu bolso, ou não, né? O tempo, eu tenho que lidar com as situações e tal. Mas essa questão do pensamento fala exatamente sobre o que está dentro de nós. Então, talvez não se trate só de uma coisa externa, mas sim interna. Nós vamos focar nesse lance dos nossos pensamentos. Como que a gente lida com esses pensamentos? De que forma eles nos afetam? Será que eles nos afetam de verdade? Será que você é influenciado por aquilo que você pensa? Será que isso não tem nenhum impacto na sua vida? São coisas assim que nós vamos falar nessa tarde. Eu creio que, na verdade, a mensagem ela é breve, mas ela é profunda, e nós precisamos ficar atentos. Porque eu vejo que, hoje em dia, as pessoas elas passam por crises de identidade. E, em determinada fase das nossas vidas, nós somos tentados a pensar menos de nós mesmos, ou talvez alguns são tentados a pensar mais a respeito de si mesmos. Isso tudo afeta o nosso comportamento, isso afeta a nossa conduta, isso afeta até mesmo como nós enxergamos a Deus. Então você, como cristão, se você tem uma mente que não conhece a palavra de Deus, uma mente que talvez esteja cauterizada pelo pecado, insensível com as verdades de Deus, você vai enxergar Deus de uma forma distorcida. Às vezes as pessoas não têm uma noção real do que é a igreja. Elas pensam algo a respeito da igreja, mas elas não veem na palavra de Deus e falam, Senhor, como que é a igreja para o Senhor? O Beiwong, aliás, já deixa o convite aberto para toda a igreja, tá? Amanhã o Beiwong vai fazer um treinamento com os pastores, e nós estamos começando a rede de coaching aqui em São Paulo, né? E no final do dia, às 19 horas, vai começar um tempo onde nós vamos abrir para todas as comunidades que estão participando para virem ter um tempo com o Beiwong. Então vai ser aqui na Pão mesmo, às 19 horas, aberto para todo o público, quem quiser pode vir assistir, pode vir participar. E eu estou falando isso porque nós conseguimos entender, através de várias mensagens do pastor Ben, que às vezes a gente não entende o que é igreja. A gente acha que igreja é nós irmos a um lugar, é fazer algo para o reino de Deus, enquanto a gente esquece que pessoas, no final das contas, formam a igreja. E às vezes a gente até fala isso, a gente entende isso, mas parece que não entra na nossa concepção do que é a igreja. A gente fala de Jesus, fala que ele morreu por nós, que ele ressuscitou no terceiro dia, que ele está sentado ao lado do Pai, mas aí quando nós passamos por dificuldades aqui na terra, a gente esquece desse Jesus. E eu tenho pensado muito nisso, nós estamos falando sobre a igreja que testemunha Cristo vivo. E muitas vezes a gente anda com um Jesus que não é vivo. Será que é o mesmo Jesus da palavra? Será que essa convicção que os apóstolos tinham é a mesma convicção que nós carregamos no nosso dia a dia, na nossa vida diária? Isso tudo tem a ver com o quê? Com a forma como nós entendemos as coisas, como nós pensamos a respeito das verdades bíblicas. Então, vê como é importante ou não é ser um bom mordomo da mente, vamos dizer assim, né? Ou do coração. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso em breve. Vou falar agora. A Bíblia, na verdade, ela não faz uma separação entre mente e coração. É estranho falar isso, né? Porque quando a gente fala de mente, o que vocês pensam? Pensa no cérebro ali, né?
fazendo como é que é o nome daquele, sinapses e tal, né? Essas coisas todas que eu não vou me atrever a falar, porque tem médicos aqui, pessoas mais competentes que eu. Mas você associa a mente aos pensamentos, e o pensamento à razão, e o razão ao conhecimento e tal, e aí todas essas coisas, ao raciocínio, parece uma coisa mais fria, né? Você pensa já nos caras da poli ali, né? Que não derrubam uma lágrima só no dia da prova. Agora, quando você fala de coração, o que você pensa? Em algo sentimental, aquela coisa passional, né? O Brasil na final com a Alemanha, todo mundo chorando, se derramando ali na frente da TV. É um jogo, mas a gente está lá envolvido. Então a gente faz essa associação, coração, emoção, toda essa parte, entre aspas, né, desculpa, irracional, né? Você está apaixonado por alguém, você, nossa, pensa um monte de coisa. Fica naquele mundo das ideias. Quanto daquilo vem à tona, né? Não sei. Porque aí vem a razão, não, peraí. Aí você começa a se equilibrar. Mas isso eu acho que é algo que o homem moderno costumou a fazer, separar algumas coisas. Ah, não, isso é racional. Ah, não, isso é a respeito das nossas emoções. Mas a Bíblia, quando ela fala mente e coração, ela fala da totalidade do homem lá dentro, é o centro do homem. Eu vou te provar isso falando uma referência a respeito de Jesus. Tem muitas referências na Bíblia, absurdamente muitas. Eu não vou ficar aqui citando todas, mas eu arrisco a dizer, se você pegar pelo menos alguns salmos assim, abrir, apontar o dedo, você deve achar alguma coisa nesse sentido, principalmente lá, porque eles falam muito sobre isso. Mas eu quero pegar Mateus 9:4, que foi quando Jesus curou um paralítico. E assim que ele curou um paralítico, ele falou assim, ó, vai lá, os seus pecados estão perdoados. Meu, o cara foi curado, um paralítico. E os religiosos começaram a acusar Jesus de blasfêmia. Falando, ele está cometendo essa blasfêmia. E aí Jesus, sabendo desse comentário, ele falou assim, ó, vamos ver Mateus 9:4. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Coração pensa. Jesus falou, por que vocês pensam mal em vossos corações? Então ele está fazendo uma associação, como se o nosso coração raciocinasse. É meio estranho isso, porque nós temos a mente pós-moderna, né? A gente já tem vários conceitos. A gente já categorizou isso. Talvez na sua escola você aprendeu que a mente pensa, o coração sente, e isso está claro para você. Mas para a palavra de Deus, ela faz muito esse trabalho sobre mente e coração, como se fosse a mesma coisa. Como se estivesse falando daquilo que talvez promova toda a razão da existência do homem. É aquilo que você é. Ele falou que dos corações, né, do homem saem tantas coisas ruins. E hoje você fala assim, no meu coração não tem tanta coisa ruim, mas na minha cabeça tem um monte. Já viu quando o cara está doente? Ele acha que vai morrer, aí fica lá deitado, Senhor, é melhor você me levar agora. A gente não suporta a dor, o sofrimento. E às vezes a gente está com uma gripe e acha que já vai estar com câncer de não sei o quê. A gente faz uns dramas, né? Mas por quê? Porque a nossa mente ela não é saudável. Você bateu o carro, cara, você já pensa tudo de ruim, tudo de errado. Eu lembro o John Piper falando que ele teve um problema com o carro uma vez, e aí alguém falou para ele, vamos orar. Ele falou, nós estamos no meio do deserto aqui, né? Não tem ninguém que possa nos ajudar. Mas ele, peraí, eu sirvo a Deus, Deus é meu pai, Ele me ama, e Ele fala para orar em todas as situações. Por que eu não estou orando? Por que eu estou sendo levado por um jovem a falar que eu devo orar? E orou. E logo em breve passou um cara, ele era mecânico e tudo deu certo. Obviamente, eu não estou dizendo que tudo vai acontecer assim. Né? Ah, nossa, eu quebrei o pé, eu vou orar, o cara já vem, conserta o meu pé, já sai jogando futebol. Eu estou com um problema no meu relacionamento, eu vou lá, oro e pum, caiu o negócio do céu e melhorou. A vida não é assim. Jesus não é um mágico. Ele não é o que tira o coelho da cartola. Ele é Deus. Ele tem um propósito, ele trabalha nas nossas vidas. Nesses momentos difíceis, ele está lapidando o nosso caráter. Mas ainda assim, é como se ele estivesse falando, olha para mim. Perceba que eu estou na sua vida. Perceba que eu estou agindo em favor dos planos de Deus, que são maiores que os seus. Então é como se Jesus ele sempre estivesse querendo nos trazer essa ideia. O que está passando no seu coração? Por que vocês estão... Lembra que ele falou para Marta? Por que você está ansiosa com tantas coisas? A Marta não conseguia pensar em Jesus. Ela queria servir Jesus, mas não conseguia pensar em Jesus. Então, irmãos, por que é importante a gente abordar esse tema? Porque a nossa mente, ela é atrapalhada demais. A nossa mente, ela foi corrompida pelo pecado.
E por mais que o homem seja capaz de criar tantas coisas brilhantes, ainda assim, nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas motivações, elas estão contaminadas com o pecado. Então, perceba como é importante a gente cultivar esse relacionamento com o Senhor. Senhor, quem és tu? Alguém perguntou isso para ele. E isso fez toda a diferença. E quando Jesus olha para você, ele classifica você exatamente como ele vê. Não como o mundo te vê. Não como as pessoas te enxergam. Às vezes aqui na igreja, né? Não aqui, mas em qualquer igreja, a pessoa ela tem um cargo, vamos dizer assim, de destaque. Isso é outra coisa que o Beong confronta, né? Ele fala, na igreja, ou você é um líder de célula, ou você toca no louvor. O resto parece que não tem importância. Né? E é mentira. Os relacionamentos importam, você edificar as vidas importa, você investir em vida importa. Mas o nosso pensamento está nesse nível, ou o nosso pensamento está, eu preciso fazer algo, eu preciso trabalhar na igreja, eu preciso mostrar que eu sou alguém, eu preciso ter um título, entendeu? Talvez na Pão, de repente, a gente não tenha isso muito aflorado, mas muitas comunidades têm. Nós estamos em busca de cargos, nós estamos em busca de rótulos, para as pessoas olharem e falarem, nossa, parabéns, você chegou até aí. Mas será que isso define quem nós somos? Eu estava conversando com o irmão, de novo, eu vou abrir aqui um parênteses, né? Quando eu estou na introdução, já é a pregação, tá? Não espera eu virar ali, ponto 1, aí você começa, já estamos na pregação. Que o Senhor já esteja ministrando ao nosso coração, amém? Eu estava caminhando com um amigo meu, e ele começou a desabafar como é que estava a situação dele profissional. E para mim ele é bem sucedido, mas quando ele se compara com outros caras lá, ele se acha um lixo. E aí ele começou a falar assim, não, mano, eu tenho vergonha, porque a minha esposa e meu filho vão olhar para mim e falar que eu sou um derrotado. Eu falei, cara, isso está na tua cabeça, cara. Talvez eles se orgulhem mais de você estar próximo do que se você tivesse super bem sucedido e longe. Mas a nossa mente ela está focada em coisas que muitas vezes são enganos. Os tais dos sofismas, né? Ah, eu preciso ser assim, eu preciso fazer isso, eu preciso me comportar dessa maneira. Eu não estou pregando uma anarquia, né? Faça o que você quiser, seja quem você quer. Não, nós temos um padrão. Qual que é o padrão? A Bíblia. Só que, irmãos, cada vez mais no ciclo cristão, a Bíblia é menos lida. E eu volto a falar aqui para Pão. Leia a palavra de Deus. Não como material de estudo, mas como pão diário. O pão da vida, né? Você precisa de pão para viver. Hoje em dia nós temos muita opção de comida, né? Mas o alimento assim, substancial, aquilo que realmente trazia o sustento, era o pão. E Jesus fala, eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim jamais terá fome. Nós temos esse pensamento na vida cristã? Ou nós estamos catando as migalhas do que sobrou aí dos nossos tempos devocionais de anos atrás? É todo dia. Às vezes eu sou sincero com Deus, às vezes eu me incomodo, eu falo, por que tem que ser todo dia? Né? Parece que a gente podia ter uma recarga assim, né? Tipo um acampamento, e aí você funciona o ano inteiro, mó bem. Não é assim, é todo dia. Tem aquele dia que você não vai estar a fim de pegar e, nossa, eu vou ler a palavra de Deus. Mas nesse dia, talvez, pudesse ser aquele dia que você vai ter aquela transformação, vai ter aquele insight que você precisa. Mas aí você abandona. Por quê? Os nossos pensamentos. Quando eu falei do meu devocional, eu precisava fazer um devocional e comecei a me atarefar com tantas coisas. Meu pensamento estava orientado para tarefas, não para o alimento espiritual, como se ele fosse menos importante. Então, irmãos, a mente, ela precisa ser trabalhada aos olhos aqui das Escrituras. Eu vou tentar entrar já no ponto 1, mas o que a gente tem que ter em mente é como nós podemos nos livrar desses pensamentos ruins, dessas coisas que podem minar, talvez, o nosso sucesso em todas as áreas que seja. Porque assim, eu penso que, bom, os meninos aí que jogam bola ou acham que jogam podem me explicar melhor, né? Quando você vai bater um pênalti, você tem que bater o pênalti com o quê? Com convicção. Não estou dando indireta, só estou trazendo uma situação real. Não, eu não estou pensando nisso. Mas pensa, se o cara vai bater e fala, eu vou errar, o que vai acontecer? Ele acerta. Pode ser que sim. 50%, né? Ou ele acerta ou ele erra, não tem jeito. Mas normalmente, quando a pessoa pensa, eu vou errar, dentro dela já criou um monte de barreira. E ela vai lá chutar e o que acontece? Ela é bem provável que ela vai errar. Quando você se dá por derrotado, eu não estou falando de pensamento positivo, irmãos. Eu nunca vou pregar, o dia que eu pregar, vocês me põem uma roupa de força e me arranca do púlpito. Porque eu não creio em pensamento positivo. Nossa, eu vou ficar pensando.
Já viu o cara que era feio, ficou pensando positivamente, ficou bonito? Não existe. Ele teve que pagar uma plástica, ele teve que fazer alguma coisa, é verdade. Se pensamento positivo fosse bom, o Brasil teria ganhado a Copa, não é verdade? Todo mundo torcendo lá, vai Brasil, vai Brasil. Não tem pensamento positivo. Então vamos todos pensar agora que Jesus vai voltar e ele volta. Não é assim. A gente não condiciona Deus aos nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos nos condicionam a algumas práticas. Então, o que eu estou falando aqui é de como nós estamos nutrindo a nossa mente, o que sai dela, o que sai do nosso coração. Então, por exemplo, você fala assim, eu sou um cara derrotado. Você já criou um rótulo. A sua mente já te categorizou. Você já botou um carimbo, derrotado, e você sai na rua como um derrotado. Agora também assim, você vai falar, eu sou um vencedor. Só falou e acreditou nisso, mas não fez nada também para mudar a sua vida, não tem um relacionamento com Deus, não tem um relacionamento saudável com as pessoas, não exerce a sua fé, não tem como você sair falando que você é vitorioso. Estou falando sobre uma coerência com a verdade bíblica, com os nossos dias, né? Os dias assim, como é que fala? A nossa vida diária, no trabalho, na família, na escola, na igreja. Nós somos isso que nós somos, mas nós somos moldados pelos nossos pensamentos. Então, como nós podemos permitir, não podemos permitir que esses pensamentos venham nos afogar, ou venham nos rotular de uma maneira errada? Pense um pouquinho, como é que você olha para si mesmo? Isso é importante, sabe por quê? Porque o primeiro passo de alguém que crê em Jesus é saber que ele é um filho de Deus. E um filho de Deus, ele não é abandonado por Deus. Esse é o primeiro ponto. E eu acredito que muitos cristãos já falam aqui, não conhecem a sua identidade como filhos de Deus. E pior ainda, não conhecem o Pai que tem. E isso é toda a vida. Toda a vida nós vamos perseguir isso. Eu não estou aqui pregando achando assim, eu conheço o Pai, eu sou um baita filhão de Deus e vocês estão errados. Não, eu também passo pelas minhas crises. Mas nós temos que recorrer ao Pai no sentido de saber que Ele tem tudo o que nós precisamos para suprir a nossa necessidade, para suprir a nossa carência emocional, espiritual, tudo. E aí eu vou dar uma dica aqui, irmãos, de como nós podemos... Vocês vão me xingar também, né? Parece que a pregação está meio doida hoje. Mas como nós podemos evitar esse tipo de pensamento? Vamos lá? Opa! Será que eu fui influenciado aí pela cultura oriental, né? Medite o tempo todo. Você vai falar de meditar, cara? Você virou budista agora? Aliás, eu vi um vídeo engraçado, eu só não passei aqui na igreja porque tem uns palavrões assim. Mas mostrava acho que é uma mulher, monge, sei lá, e ela ia explicar qual era o segredo da felicidade. E toda hora que ela ia explicar, alguém interrompia ela. E falava, é você meditar e deixar sua mente livre. Não é isso. O segredo da felicidade é quando ela ia falar, outra pessoa interrompia e falava, é você deixar de comer certos alimentos. Não, isso também não é o segredo da felicidade. E assim ia, até que ela se irritava. Começava a chutar tudo e falava, é a paciência. O segredo da felicidade é a paciência. Eu ia passar aqui, mas tinha que censurar algumas partes, né? Mas eu fiquei pensando, é interessante, né? Porque a gente acha que hoje em dia parece que virou moda a meditação. Vai no Parque Ibirapuera, em um horário do dia aí, vai ter um grupinho ali meditando. Aliás, as práticas orientais, elas têm entrado no Ocidente como uma solução para o estresse. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem a ver com a nossa vida diária. Só que isso tem muito mais a ver com a palavra de Deus. Antigamente, lá nos primórdios, sei lá, acho que Deus já falava para Adão, fica meditando. Mas não é meditar assim, esvazie sua mente. Cara, uma vez eu fiquei bravo, eu não vou falar o nome da igreja aqui, mas eu vi uma pregação e o cara ficou 45 minutos falando sobre meditação. Só que em nenhum momento ele foi de meditar na palavra de Deus. Ele explicou os tipos de meditação que existem que você deve praticar. Até esse negócio de esvaziar a mente. Cara, esvaziar a mente não é para cristão, não. A gente precisa ser cheio da palavra de Deus. Não é? A gente precisa ser cheio de salmo, de louvor, de gratidão, de palavras de bênção. E aí você faz, esvazia sua mente. Cara, primeiro que quem conseguir fazer isso, cara, para mim vira um vegetal, porque é impossível você parar de pensar. Você consegue parar de pensar por um segundo? Você já parou para pensar nisso? Não dá para parar para pensar, não é verdade? Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre meditar o tempo todo, para ver que eu não estou falando besteira, amém? Eu queria meditar com vocês em Salmo 1. Queria meditar com vocês em Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei o quê?
medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E não é o caso dos ímpios, eles são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Bom, eu queria falar um pouquinho desse salmo. É um salmo muito especial, né? Um salmo curto, que fala muitas verdades. Ele traz uma comparação, basicamente, entre o estado da pessoa que teme a Deus, daquele que não teme a Deus. Ele mostra qual vai ser o fim das pessoas que param para meditar dia e noite na lei do Senhor. E isso é algo que nós precisamos retomar, irmãos. Sei lá, hoje em dia parece que um líder espiritual, vou dizer assim, né, porque não necessariamente é um pastor, pode ser um líder de célula, pode ser um profeta, pode ser quem quer que seja. Às vezes esse cara vira um ícone evangélico e as pessoas vão atrás dele. É o novo papa, né? São os papados, os mini papados que existem nas igrejas. E esse cara parece que ele tem toda a obrigação de me dar todas as respostas e de suprir todas as minhas necessidades. Ele é um representante de Jesus na terra. Ele é alguém que talvez seja aquele que vai prestar contas do rebanho, mas ele não tem a solução para os nossos problemas. Ele não é o cara que conhece o nosso coração. Esse é Jesus. É para Jesus que nós temos que recorrer. E assim, eu falo várias vezes aqui, né, sobre, por exemplo, o cara ir lá, pagar, sei lá, quantos R$1.000 em um atendimento mensal, em psicólogos e tal. Eu não estou criticando a profissão. Eu conheço bons psicólogos. Mas eu acho duvidoso se você não conhece o caráter da pessoa. O que ele vai te falar? Que rumo ele vai te dar se você está perdido? Com certeza ele também não sabe onde ele está. Ele pode ser um cara mais, talvez, ter algumas artimanhas, alguns recursos, pelos estudos que ele fez e tal, questão de comportamento, mas a gente vacila porque a gente não medita na palavra do Senhor dia e noite. E talvez a gente não precise chegar nesse ponto, se nós nos cuidarmos conforme a palavra fala. Eu também não estou aqui julgando se você, de repente, faz algum tratamento psiquiátrico, psicológico, enfim, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que, desde os primórdios, a palavra de Deus, ela supre a necessidade do homem. Em todas as áreas. Porque a palavra de Deus, ela vem fazer o quê? Confrontar aquilo que existe dentro de nós. Quem nós somos, porque Deus quer que nós nos tornemos em algo melhor. E o Espírito Santo atua junto com a palavra para nos transformar. Se a gente perde a fé nisso, irmãos, esquece, pode pregar Jesus o quanto for. Se o Espírito Santo não está atuando hoje, esquece, a palavra de Deus não tem efeito. Mas Jesus deixou o Consolador. Ele deu o Espírito Santo dele, para que o quê? Para que a igreja não ande cega até ele voltar. Ele é semelhante a Cristo. E ele nos leva a toda a verdade. Então não adianta a gente ficar orando para o Espírito Santo coisas que não têm a ver com a verdade. Ele quer nos mostrar o caminho do Senhor. Ele quer nos mostrar aquilo que de fato tem sido um empecilho na nossa vida cristã. Que na verdade vai afetar toda a nossa vida. A nossa vida diária. Então ir até Deus é ir até a palavra dele. Ir até a palavra é depender do Espírito Santo para que ele alimente o seu coração com aquilo. E você conheça mais Jesus. Sabe, a gente tem que sair daquele nível. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Cara, isso aí não é leia se você quiser. Ou você lê ou você vai morrer, cara. Não tem outra forma de você conhecer a Deus. Não é verdade? E o nosso pensamento, às vezes, negligencia esses pontos. Nós vamos buscar coisas fora da palavra. A gente não acha que a palavra é suficiente. Olha, eu ponho minha mão no fogo. O dia que a gente morrer, a gente vira para Deus e pergunta assim, ó. Senhor, aquela época que teve um avivamento no Brasil, que já faz alguns tempos, todos aqui eram bem jovens, qual foi o maior motivo das pessoas se lançarem nesse avivamento? Por que esse avivamento de fato chegou? Tem gente que vai falar que foi Ana Paula Valadão, David Keelan, né, o movimento do louvor. O louvor foi consequência. Eu creio que foi porque as pessoas começaram a amar a palavra de Deus. Elas começaram a ficar apaixonadas pela palavra de Deus e a vida delas começou a se corresponder com aquilo que está escrito aqui. Nós somos conhecidos como o povo do livro, mas o povo do livro que não lê o livro. Então a gente só faz o quê? Vai na inércia. Hoje é um chamado para voltar às palavras de Deus, irmãos. Talvez você já faça o seu devocional ótimo,
Talvez você tenha um aplicativo da Bíblia, você lê um versículo por dia, tudo bem. Mas isso que você lê tem que ser significativo e tem que trazer uma mudança real. Tem que ser algo que se transforme em prática. Não só fique no nível ideal. Porque o nosso pensamento, a gente entende, a gente ouve a mensagem, a gente ouve 1h30 de pregação, mas quando a gente vai embora, sumiu da nossa mente. Nós começamos a pensar no quê? Nas contas para pagar, nos nossos conflitos. Só que a palavra de Deus está trazendo exatamente resposta para isso. Descansa no Senhor. Anima o teu coração. Não se apavore. Estou contigo até o fim dos tempos. Jesus está falando com a gente vira as costas e parece que nada aconteceu. E esse é o ponto da nossa mente. A palavra de Deus, ela tem que ser como se fosse esse riacho que vai passando e vai nutrindo a nossa vida. Ele falou o quê? Quer ver, ó? Ele fala assim, que a satisfação do cristão, vou dizer assim, a satisfação do cristão está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele não é como o ímpio, ele não é como aquele que não conhece a Deus, ele não fica imitando a conduta dos pecadores. Eu já falei do vídeo do Paul Washer, que ele fala assim, a quem você está imitando? Todo mundo segue alguém, no Instagram, no Facebook, né? Sempre você tem alguém que você admira, que você, sei lá, vê que o cara é um cara da culinária, você quer ver o bolo que ele faz, a comida que ele faz. Nós, normalmente, somos influenciados por aquilo que vem à nossa mente. Você gosta, então você vai lá. E nós vamos seguindo isso, seguindo aquilo. Mas, de fato, nós estamos seguindo o Senhor Jesus ou estamos imitando a conduta de pecadores? Todos nós somos pecadores, mas aqui ele está falando assim, existem aqueles que pecam e não temem a Deus. Nós não podemos ser daqueles que entendem que Deus é bom, que a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, que nós somos salvos e começar a seguir a conduta dos pecadores. Isso é conversão. Pega um momento do almoço, né, que todo mundo sai correndo para ir para o bandejão, para ir, sei lá, para o refeitório, acampamento de carnaval, né, todo mundo sai correndo para ir comer, para não perder a fila, mulheres e crianças primeiras, só que não. E aí você está na contramão, o que acontece com você? Você vai ser confrontado, cara. Você vai tomar umas ombradas, talvez você tome um xingo, mas isso é conversão. Aí você fala, não, eu não vou seguir a conduta dos pecadores. Eu já fui desse jeito, eu não quero mais ser. Jesus me é um novo foco, é um novo alvo, é um novo caminho que nós temos para andar. E ele fala assim, não se assenta na roda dos zombadores. A nossa falha muitas vezes está aqui também. Porque a gente mesmo promove algumas rodas, né, de zombadores. Então, assim, eu não vou aprofundar muito no tema desse salmo, mas eu quero mostrar esse contraste que existe entre aquele que perde tempo fazendo essas coisas e aqueles que investem o tempo meditando na lei do Senhor de dia e de noite. E ele faz essa comparação, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Essa margem do rio tem chances de ser, talvez, a paisagem mais bonita que você pode ver. Porque ali tem água em abundância. A não ser que seja aqui o Rio Pinheiros, Rio Tietê, que até eles tentam dar uma arrumadinha, né? Mas aqui é muito clara a imagem que ele quer trazer para nós. Se você é alguém que medita na lei do Senhor, você vai ser frutífero. Eu li uma coisa esses dias que me deixou meio assim, fiquei primeiro com o pé atrás, fiquei desconfiado, depois falei, é verdade. Ele falou assim, Jesus, você lembra da figueira que Jesus viu que não estava dando fruto? Ele foi lá e amaldiçoou a árvore, né? Ele falou, Jesus não gosta de árvore que não dá fruto. Aí, opa, Jesus não gosta de árvore que não dá fruto, porque ele amaldiçoou a árvore. E eu fiquei pensando nisso, o que será que isso tem a ver? De fato, quando Jesus nos chamou, ele não é que ele espera um resultado, ele não faz uma moeda de troca. Mas, cara, ele investiu a vida em mim e em você. E, de repente, esse fruto não aparece, não tem algo errado? Será que nós somos aquelas árvores que saem andando da margem do rio e vai para um deserto e se planta lá e fica reclamando da vida? Essa árvore não vai ter água. Ela não vai ter recurso. Mas, como eu estou falando, o recurso é a palavra de Deus. Volte para a palavra de Deus sempre, todo momento. Dependa dela. Não dependa das pessoas para falar o que você deve fazer ou não. Consulte o Senhor primeiro. Eu fiquei meio revoltado, bem revoltado mesmo essa semana, porque eu me senti enganado com um serviço que eu fui fazer. E hoje eu descobri uma coisa absurda sobre esse serviço. E aquilo me deixou indignado. E depois, cara, eu fui ler, eu estava bravo com Deus também, né? Porque eu falei, Deus, você não me ajudou aí e tal, não sei o quê.
Começa aquele conflito, né? O pecador tentando Deus, né? E aí eu fui ler Josué, e aí ele falou da guerra que teve contra a cidade de Ai. Eu lendo aquilo, porque eu faço a leitura sistemática lá dos 20 minutos. E tem vezes que realmente eu estou lendo assim e falo, Deus, será que não tem nada assim para eu guardar aquilo como uma palavra para o meu dia e tal? E eu li essa história de Ai e fui embora, falei, não tem nada a ver com a minha situação, né? Só que lá no finalzinho da história, Josué está mó triste lá, chorando, se esgoelando. Deus, por que a gente perdeu e não sei o quê? A gente fez tudo que o Senhor mandou. Nós corremos lá em Jericó, circulamos tudo lá, o muro, berramos, caiu, vencemos, tal. Ele falou, por que você está aí? Israel pecou. Lembra do pecado de Acã? Ele roubou uma capa babilônica, uma pecinha de ouro lá, né, uma graninha, e escondeu. O exército inteiro lutou, ganhou, venceu, mas esse cara cobiçou essas coisas e escondeu para ele. Então veio o quê? Um castigo. Eles perderam uma batalha de uma forma ridícula. Fugiram. E ele falou assim, eu estou chegando aqui na terra agora. Eu sou o cara que estou à frente de um exército e eu estou representando Moisés. E eu já perco logo na segunda partida? Como é que o povo vai olhar para mim? Ele estava falando isso para Deus. Ele falou, Josué, vocês não fizeram o que eu mandei. E, na verdade, quando eles fizeram isso, eles não tinham consultado o Senhor. Vamos atacar Ai, nós vencemos aqui, vamos vencer lá. Eles não consultaram o Senhor. E, sinceramente, no meu coração veio, antes de você optar por esse serviço, você não me consultou. Você fez do seu jeito. Aí eu tomei. Além de tomar o prejuízo, tomei a bronca. Então, assim, graças a Deus, né, que Deus nos ensina até nos nossos erros. Ele cuida da gente. Mas, cara, a Bíblia é muito prática. Ela, às vezes, esfrega a verdade na tua cara e você fala, não sei o que está acontecendo comigo, mas está ali. Só que a gente, às vezes, não quer ler porque sabe que vai ter algum, né? Deus vai falar. Então, Deus, fica um pouquinho quieto, deixa eu fazer as coisas, qualquer coisa eu volto para você e vejo. Não faça isso, irmãos. Não faça como eu, né? Não faça como a mulher de Ló, estou brincando. Então, a Bíblia fala muito claro, tudo que ele faz prospera. E eu creio que aqui existe uma distorção, muitas vezes, da mensagem, né? Não significa que tudo que você vai fazer, você vai ser super milionário, super bem visto pelas pessoas, super aceito, não. Mas aos olhos do Senhor, você vai ter esse coração. Um coração saciado, um coração satisfeito, um coração pleno. Né? A gente vai ter alegria de estar na presença de Deus. Eu vou ser sincero, depois que eu tomei essa bronca, eu acalmei. Porque eu vi que não era Deus o doido da história, fui eu, né? E quantas vezes a gente não passa por isso? E às vezes até mais fundo. E às vezes até mais doloroso. Precisamos meditar na palavra de Deus o tempo todo. Às vezes, se você segurar por 2 segundos aquela palavra que você vai soltar, pode fazer diferença. Mas a gente não segura, a gente solta. Todos nós falhamos nisso. Isso é terrível. Bom, vamos lá então. Vamos avançar um pouquinho. Eu estava lendo, né, antes de começar Josué, eu estava em Deuteronômio, e tem 2 passagens que me chamam muita atenção e tem a ver com essa questão de você meditar tal dia e noite. Ele está comparando os homens que temem a Deus e que amam a sua palavra e aqueles que não ligam, que ignoram a palavra de Deus e não têm temor de Deus. E eu lembro que quando eu estava lendo Deuteronômio, tem uma parte que ele divide o povo em 2 e fala assim, vocês sobem para aquele monte e vão proclamar bênção. Vocês sobem para aquele monte e vão proclamar maldição. Em Deuteronômio 28, Deus fala assim para eles, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí ele começa a citar todas as bênçãos. Você vai lendo, você vai ficando feliz, né? Não, eu vou obedecer a Deus. Eu quero servir esse Deus. Porque é coisa boa, né? Deus promete muitas coisas boas. Agora eu te pergunto, como é que nós vamos obedecer ao Senhor se nós não sabemos o que Ele está pedindo? O que Deus quer de nós? Se você não sabe, você vai obedecer o quê? Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E aí vem uma parte mais para frente. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. A consequência de não ter uma vida que medita na palavra de Deus. E é desastroso, irmãos.
Então aqui eu entendo que meditar na palavra de Deus, meditar o tempo todo na palavra de Deus, é como se isso fosse fazer uma reciclagem naqueles pensamentos que nós temos que não são verdade. Quantas vezes você já pensou numa mentira? Sei lá, uma pessoa falou assim, eu vou sair agora e quando eu chegar em casa eu te ligo. E a pessoa não liga, talvez, né, o marido. Dilei, eu vou para a Noruega, eu te aviso quando eu chegar. O cara não avisou, mano, ele morreu, nossa, caiu um avião, ele chegou lá e raptaram ele, nossa, foi o terrorismo. Cara, calma, ele só descarregou o celular. Ele está chegando agora no hotel, está carregando. Oi, Vivi, tudo bem? Mas a gente vai longe, porque a gente acredita numa mentira. Então isso, meditar na palavra, vai começar a trazer bloqueios a essas mentiras, aos enganos. E eu acredito que muitos relacionamentos têm umas tretas fortes porque existe engano. Às vezes vamos supor, eu troquei uma ideia com a Cara trocou uma ideia comigo, eu falei uma coisa, ela falou outra, eu entendi totalmente errado o que ela falou, ela entendeu tudo errado o que eu falei, e isso já causa guerra civil. Eu tenho que chamar o Homem de Ferro para o meu lado, ou o Hulk. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E eu percebi, às vezes quando eu estou bravo e estou talvez discutindo, né, sei lá, a gente vai arrumar as coisas aqui do som, a bateria tem que ser lá, não sei o que aqui. Quando a gente está no calor do negócio, a gente não para pensar. A gente está certo, a gente tem uma visão e a gente fala o que a gente está vendo. E a outra pessoa da mesma forma. Então já cria um conflito, porque a gente não para, medita um pouco, né? É verdade, isso aqui é melhor, vamos botar a bateria ali, tem um buraco ali, vocês não perceberam? Então, parar para pensar. A minha avó falava isso, né? Pense 2 vezes antes de falar. É verdade. A sabedoria popular ajudando aí num princípio bíblico. E eu quero trazer, eu procurei uma frase que eu já tinha ouvido uma vez. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas nós vamos passar aqui o conceito dessa frase. Porque eu fui procurar no Google, eu achei 3 autores diferentes. Acho que a frase é boa. Todo mundo quer pegar um pouquinho para si, né, a autoria da frase. Então não botei nome de ninguém. Se você escrever esse conceito, você vai achar lá e você escolhe quem você quer para ser o autor da frase. Os nossos pensamentos, eles vão formar as palavras que saem da nossa boca. Vamos supor, você pensa mal de uma pessoa, você vai acumulando aquilo, vai pensando mal daquela pessoa, a hora que você pode, você solta tudo que você tem em cima dela. Então, os seus pensamentos, eles se transformam, eles se traduzem em palavras. E essas palavras, elas vão se manifestar e vão se tornar ações. E depois as ações, você vai praticando constantemente, se torna um hábito, e depois o hábito ele vai formar o seu caráter. Isso não é novo, isso é meio óbvio, né? Mas a frase ela explicava essa sequência e eu estou mostrando dessa forma para ficar mais fácil a didática. Então veja que nós chegamos lá no caráter. Caráter é o que a pessoa é, mas começou lá no pensamento. Então se você é um cara que recebeu a palavra de Deus, você acreditou no sangue de Jesus limpando a sua vida de todo pecado, de toda maldição, que você está livre da garra de Satanás, de maldições hereditárias, de tudo que tiver de problema no mundo, você acredita nisso, só que você não anda de acordo com isso, isso está moldando o seu caráter. E o que é ruim? Porque nós, todos os domingos, em todas as células, nós vamos receber uma carga de informação, mas a nossa mente está condicionada a pensar com a mentalidade antiga, antes de conhecer a Cristo. Deus não é bom. Deus vai me castigar. Deus vai me punir. A igreja é um fardo. E assim vai, a gente anda com essa mentalidade, recebendo tantas informações que parecem incoerentes. E a nossa fé murcha, porque parece que as coisas não acontecem. Parece que a gente não dá aquele salto para viver a realidade. Cara, eu quero, até meu último dia na vida da terra aqui, eu queria viver um dia igual a igreja de Atos. Já pensou? A gente sai na rua, vai curando as pessoas, aí vem os caras dar uma chibatadas na gente. Isso faz parte da igreja também, né? As pessoas não falam isso. Mas já pensou você conseguir viver na integralidade do Evangelho? Vai sair o filme da Madalena, né? Da Madalena. Eles estão fazendo uma produção e mostra mais ou menos essa ótica feminina dos tempos bíblicos. E eu mostrei para minha irmã mais velha, ela amou, né? Aí a gente estava conversando sobre alguns pontos e ela falou assim, tem uma hora que ela questiona Jesus sobre o batismo, né? Fala, as mulheres têm vergonha de ir lá e se batizar. Por quê? Porque é um homem no meio do rio, a mulher é um baita tabu. Como é que a mulher se batiza? Alguém já pensou nisso? Eu nunca tinha pensado. E aí Jesus batiza ela. Tudo bem, não está registrado na Bíblia. Jesus batizou a Maria porque ela chegou até ele. Mas assim, é uma coisa que faz a gente pensar, além do que nós estamos acostumados. E Jesus se atentava para essas coisas.
Jesus, ele mudou vários paradigmas, ele quebrou vários paradigmas. Ele mudou padrões de relacionamento, de comportamento. Mas ele teve que mudar o quê? O pensamento das pessoas. Os fariseus, eles conheciam a lei de cor e salteado, mas o pensamento deles era ruim. A mente deles era uma mente corrompida. E muitos religiosos são assim. Nós, como religiosos, nós nos tornamos assim. Nós pensamos coisas maléficas que fazem o mal para nós e para o próximo, e nós sabemos a lei de Deus. Nós estamos aqui pregando, mas a mente está lá conturbada. Por isso nós precisamos buscar a palavra de Deus. E por isso que a Bíblia fala que a nossa palavra também deve ser bênção, deve ser coisas que têm a ver com a palavra de Deus. As nossas ações, as boas obras, o comportamento têm a ver com a palavra de Deus. E os hábitos. Isso aqui é espiritualidade, irmãos. Parece algo super racional, né? Estamos falando da mente. Mas isso é espiritual. Trabalhar hábitos saudáveis. Nós estamos falando de meditar na palavra de Deus. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, com certeza você vai ser confrontado em áreas que você vai precisar mudar. Mas não vai ser algo forçado, porque você vai entender que o Espírito Santo está ministrando aquilo para a sua vida. Você vai querer ter mais tempo de oração com Ele. Oração não vai ser um saco, porque essa é a palavra que a gente usa para oração. É chato a oração. A gente tem que ser real. A gente pensa isso. Às vezes a gente não fala, mas as nossas ações mostram isso. Oração é falar com Deus, né? A gente fala, não, vou falar com Deus. Mas, cara, na real, a nossa prática de oração é fraca. Deveria ser algo intenso, porque nós estamos falando com o nosso Criador. Deveria ser algo que nos motivasse muito mais do que qualquer outra coisa. E aí, depois do caráter, vem o nosso destino. Começou lá no pensamento, mas vai resultar no caminho que nós estamos seguindo. Porque se nós estamos falando de palavras, ações, hábitos e caráter, nós estamos falando do nosso final, da nossa linha de chegada. Para onde nós estamos indo? Tudo começa na forma como nós pensamos. Uma coisa que eu acho legal, do tempo que eu estudei, faz muito tempo já, mas sobre a área de marketing, administração e tudo mais, é a questão do planejamento. Aliás, é uma boa notícia, né? Nós já temos um pré-planejamento para 2018. Isso é para glorificar de pé, mano. Né? 15 anos lutando aí, sem um planejamento, nós conseguimos um planejamento, nós vamos alinhar com os nossos líderes, tentar dar uma afinada, né, em algumas ações, para poder também passar isso para a igreja e a comunidade funcionar de uma forma mais tranquila, né? Normalmente a gente, amanhã tem o Beong, vem aí. Caramba, o cara avisa agora? Desculpa, avisei agora. Mas nós temos um pré-planejamento para poder organizar as nossas ações e ser mais efetivo e não ter um desgaste e tudo mais. Tá bom, mas nós estamos falando do destino para onde nós estamos indo. Tem a ver com planejamento. Lembra? Planejamento de vida através do coach. Veio o pastor Marcelo, fez um monte de atividade com a gente. Legal, foi uma atividade, botei no bolso, está lá minhas anotações, está lá no meu armário, tomando pó. Mas o quanto daquilo eu trouxe para a minha vida? E é exatamente isso, quando eu falo de voltar para a palavra de Deus, é fazer isso. Você lê a palavra de Deus, você entende a palavra de Deus, mas você traz ela para a sua vida. Senão ela só vai ser igual esse planejamento que você deixa na gaveta. E as empresas, elas seguem, muitas vezes, rigorosamente o planejamento. Porque se você parou tempo para fazer o planejamento, você não está perdendo tempo. Você está pensando lá na frente. Não é, o Jonathan aí está tentando patrocínio aí para correr, ele está planejando desde que eu voltei a falar com ele. Não é hoje que ele sentou, não, eu tenho que fazer o planejamento para 2018. O cara está ralando, porque ele quer correr. Ele precisa o quê? De captação, precisa de paciência. E aí o cara está quebrando a cabeça, mas você tem que planejar. Você tem a sua empresa? Planejar. Você tem a sua célula? Planejar. Amanhã vamos fazer... Cara, você nem planejou. 2018, qual que é o foco da célula? Igreja, qual que é o foco 2018? Não estou dizendo que a gente tem que ter metas para ficar um negócio super engessado, mas a gente tem que ter um norte para a gente começar a pensar nisso. Espera aí, igreja gloriosa, 15º ano da igreja, voltar para os valores e para a visão da Pão. Todo ano a gente esteve fazendo isso. Se você não pensou nisso em nenhum momento do ano, então não entrou na nossa meta, vamos dizer assim, no nosso plano. Então, para onde nós estamos indo, irmãos? Eu ia falar mais algumas coisas sobre meditação, mas nós estamos com um tempo um pouquinho avançado. Mas eu vi que tem várias pesquisas hoje em dia que estão falando sobre isso. A qualidade de vida que traz a tal meditação. O quanto ela afeta no alívio do estresse, na questão de prevenção a
sei lá, depressão, aumentar a imunidade do organismo. Se você digitar no Google meditação benefício, você vai ver várias pesquisas. Eu não vou perder tempo falando disso, mas é um fato. As pessoas estão curiosas do poder que a meditação tem na vida do ser humano. E não é curioso o cristão dar de ombros com isso, sendo que a palavra fala, medite na palavra do Senhor? Nós precisamos voltar para essa prática. O mundo está investindo milhões para descobrir que meditação é legal. E aí a Bíblia já está falando para a gente há muito tempo. Então, irmãos, vamos voltar a praticar. Meditar o tempo todo na palavra de Deus. E tem mais 2 itens que eu gostaria de falar muito rápido, porque eu acho que tem a ver com a nossa realidade atual. Tem um estudo de uma sociedade de radiologia lá dos Estados Unidos, e eles chegaram à conclusão de uma amostra de jovens viciados em smartphone, do quanto isso afeta a vida dele. E eles chegaram à conclusão que esses jovens que são viciados em smartphone, eles têm maiores tendências para depressão, ansiedade, insônia, impulsividade, e também tem alteração em alguns níveis de um determinado neurotransmissor, eu não sei se é GABA, se é GABA, depois quem for melhor nisso. Oi? GABA, obrigada. Tá vendo? Não pode, tem que tomar cuidado com o que eu falo. Os olhos estão me observando. E fala que esse negócio aí, desculpa usar esse termo, esse determinado neurotransmissor, ele acaba inibindo, né, ou retardando os sinais cerebrais. Então o cara está lá no smartphone, ele está ligadão, ele está, né, a 1000. Só que, tipo, parece que depois que some esse estímulo, ele começa a ter esses sintomas. Então o que ele faz? Ele volta para o vício. E eu vou falar uma coisa, quem aqui é viciado no smartphone? Ninguém vai levantar a mão. Mas esse é o princípio de quem é viciado. Não é verdade? Não, você pergunta para um cara alcoólatra, você é alcoólatra? Não, só bebo socialmente. Você é bêbado, cara, fala a verdade, você tem problema com álcool. E hoje em dia, a gente não percebe, mas o tempo que a gente passa no smartphone, ele está aumentando. E não é só porque você é viciado e você não tem o que fazer, mas o seu Gmail está lá, o seu Instagram está lá, o seu WhatsApp está lá, está tudo lá. Então a gente fica mais tempo, sim, no smartphone. Só que isso afeta o quê? Não só essas questões internas, vamos dizer assim, mas também os nossos relacionamentos. Eu não estou falando quebre o seu smartphone, não. Mas o mundo está lançando pesquisa para saber que isso está afetando os nossos jovens, essa próxima geração. E existe até uma empresa chinesa, eles faturaram milhões com o jogo. Ó, só para você ter ideia, o jogo ele rendeu uma média de 84 milhões por mês até maio desse ano. 84 milhões, um jogo de celular. Ele é o jogo mais jogado. Eu não vou falar o nome, senão vocês vão baixar. O Lucas já estava lá abrindo. Isso, na verdade, só na China, tá? Eles falam que se você pegar todas as plataformas e todo mundo, eles lucraram mais de 820 milhões nos primeiros 3 meses do ano. É um jogo de videogame, é um joguinho. Sabe aquele jogo que vou instalar um pouquinho só para brincar? Se lascou. Está preso. E essa empresa, ela falou assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos limitar o tempo de jogo de cada pessoa. Se a pessoa tem até 12, 14 anos, ele só vai poder jogar 1 hora e a partir das 9 da manhã não funciona o jogo para ele. Cara, é uma ação legal. Você pode jogar, mas, mano, você tem que estudar, você tem que limpar sua casa, né? Não fica a vida inteira no jogo. E aí, o que aconteceu com essa empresa? Perdeu dinheiro. Eles estão seguindo um valor. Na verdade, acho que o governo chinês reclamou, e aí eles, pensando nisso, tomaram essa atitude. Eu não sei pronunciar, mas acho que chama Tencent. É uma empresa... A que trabalha lá, ela que desenvolveu o jogo. Oi? Do WeChat? Pronto, então aí, ó, só para falar o tamanho da empresa, né? Aqui o WeChat para o brasileiro é meio o WhatsApp mal feito, mas lá na China, mano, é um negócio que funciona e os caras usam bem. O Pedrão falou um pouquinho como é que é lá, você não usa nem cartão de crédito. Aí, se você quiser as fontes, ó, tem o Financial Times, Bloomberg, Reuters, certo? Não vou falar Reuters, né, que é feio. E também, se você pegar outro dado, a Organização Mundial da Saúde, eles já querem colocar o vício do game como uma doença. Já está. Então pronto, estou desatualizado. Já virou doença. O mundo passa rápido. Então, só para você ver o nível que chegou o negócio. E se você pensar, isso tem tudo a ver com trabalhar no nosso comportamento com base no que nós pensamos. O meu amigo, ele tinha uma lan house. E ele estava me contando esses dias que tinha um cara que morava na lan house. Ele dormia, ele virava à noite.
sei lá se era na época do Counter-Strike. E ele falou que uma vez veio um cara de terno e gravata, entrou lá, falou, senhor, eu quase falei o nome do cara, senhor, fulano de tal está aqui desde que época? Ah, tá, tantos dias, tal, não sei o quê. Qual que é a conta dele? Está devendo 400 conto. Ele pegou do bolso, está aqui. Ele falou o seguinte, é meio estranho falar isso, mas ele falou, ele é meu discípulo. Eu estou discipulando esse rapaz, eu sou de uma igreja, e eu peço para você, por favor, eu estou pagando a dívida dele, não deixe que ele tenha novamente esse tipo de comportamento. E foi embora, agradeceu, meu amigo falou, tá bom, pagou, né? Aí ele avisou o cara, não faz mais isso. E o cara continuou fazendo. Ele falou que isso aconteceu 3 ou 4 vezes. O cara voltou lá, perguntou quanto que era a dívida e pagou. E eu fiquei pensando, cara, 2 coisas, né? O discipulador ou ele discipula mal. Tô brincando. Ou esse cara não entendeu o que estava acontecendo com a vida dele. E tipo, não adianta você tirar o cara da lan house. É igual a história da rua, né? Não adianta você tirar o cara da rua, você tem que tirar a favela, né? Eles falam. Não adianta você tirar o cara da favela, você tem que tirar a favela dentro do cara. Na verdade, com os nossos vícios é a mesma coisa. Você afastar daquele ambiente que te influencia é positivo, mas precisa mudar o que é a mente. Precisa mudar a forma como os seus pensamentos acontecem. Como nós temos nutrido a nossa mente. E isso, na verdade, não é só de leitura, é do que nós estamos vendo. Hoje, cara, eu assisti um filme que eu amava quando eu era pequeno. Hoje dá sono se assistir o filme. É legal ainda, né? Porque dá uma nostalgia. Mas os movimentos são lerdos, os Goonies, né? Os movimentos são mais lerdos, a jogada de câmera, a música, o brilho. Parece que é um filme sem graça. Mas porque nós estamos recebendo cada vez mais estímulo. Eu te pergunto, como a palavra de Deus vai concorrer com isso se a gente não priorizar? A palavra de Deus, ela está concorrendo com tudo isso. Com esse joguinho aqui do WeChat lá. Está concorrendo com as nossas matérias que nós temos que estudar para a escola. Está concorrendo com a atenção que nós temos que dar para os nossos amigos, familiares. A palavra de Deus está concorrendo com tudo isso. Por isso que ele fala, medita todo o tempo a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa habitar em nossos o quê? Corações, não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Coração e mente, está tudo ali. Está alinhado. E aí, por fim, nessa parte, tem um trecho de Josué que é importante falar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não era a proposta do Salmo 1? Ser bem-sucedido, você ser próspero? Exatamente por isso. Tanto de falar as palavras, quanto de meditar de dia e de noite. E cuidando para cumprir fielmente. Por isso que a gente fala sempre de adoração. A sua vida com Deus. O quanto isso realmente é importante. Porque, na verdade, é o que mais importa. Acho que a Kate falou aqui hoje, né? Sobre ganhar o mundo inteiro. Ou eu estava em outra esfera e... Foi, né? São tantos louvores. Mas é exatamente isso. O que adianta o homem ganhar tudo e perde essa oportunidade que ele tem de ter esse relacionamento com Deus? Deus rompeu todas as barreiras possíveis para vir nos redimir, para nos salvar, para nos aproximar. E a gente simplesmente vira as costas e fala, muito obrigado, Jesus. Estou curado da minha lepra, eu vou curtir minha vida. É isso que nós temos trabalhado, irmãos. Isso tem a ver com a adoração. E ele ainda fala assim para Josué, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É uma promessa. Se você sair do culto só com essa palavra, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tenho certeza, você vai estar na Paulista, o cara vem te assaltar, não, o Senhor está comigo. Pronto, você está meditando na palavra de Deus. Você não precisa ir lá para pegar uma passagem para o Tibete, né, e subir o mais alto monte, que é o próprio Tibete, encontrar lá um lugarzinho isolado, não sei se você vai encontrar muito, porque está todo mundo indo para lá ultimamente, e você vai ficar meditando. Não é essa a proposta. É você entrar no seu quarto, é você no seu carro, é você agora meditando na palavra de Deus, porque é ela que está alimentando você. Não são raciocínios humanos, não são meus argumentos, não são as pesquisas que eu estou apresentando. É a palavra de Deus que está alimentando a nossa alma. Amém? E por fim eu ia falar no que meditar, porque isso é importante também. Nós precisamos ter um conteúdo, certo? E aqui vai ser breve. É um trecho muito conhecido de Filipenses. Ele fala, não ande ansiosos por coisa alguma. Nós estamos falando de pesquisas que ficam indo atrás do porquê nós estamos ansiosos. Jesus já falava lá atrás, nem tinha smartphone. Ele fala, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha quantas coisas, quantos recursos a Bíblia coloca à nossa disposição. Mas a gente vai pensar no quê? Na morte, na desgraça, no assassinato, não sei o quê. A gente não para pensar nessas coisas. A Bíblia ela faz um alerta. Pensa em tudo que é verdadeiro. A gente pensa na mentira. Pensa em tudo que for nobre. A gente pensa nas coisas podres. No que é correto. A gente fica pensando em tudo que a gente é enganado, na corrupção. Tudo que é puro, amável, de boa fama. Se houver algo de excelente, algo digno de louvor, pense nessas coisas. Isso é o meditar do cristão. Pensem nessas coisas. Uma vez uma pastora falou isso para mim, quando eu estava na minha época de depressão, que eu estava me convertendo, que eu estava conhecendo a Cristo. Ela falou exatamente esse trecho. No que pensar? Porque ela sabia, e hoje eu sei, que quem está com depressão só pensa em besteira. Só pensa em mentira. Só pensa em coisas que não edificam. E vai se afundando cada vez mais. Então a palavra de Deus, ela é como se oferecesse uma corda para esse cara que está na ansiedade, na depressão. Ó, pensa nisso. Quem está ansioso é porque está preocupado com o futuro. Calma. Olhe para isso. Tem algo digno de louvor? Pensa nisso, agora. Pensa alguma coisa digna de louvor. Palmeiras tem Mundial. Nossa, glória a Deus. E assim vai. Não, cada um com as suas coisas, né? O Corinthians está feliz com o título que ganhou, então o cara acha que isso é o máximo. Mas pense em coisas que são dignas de louvor. Tem coisas que você pode pensar nesse momento que são dignas de louvor. Tem coisas nobres que você pode pensar, tem coisas corretas, coisas puras. E isso vai fazendo o quê? Trazendo coisas boas para a nossa mente. E vai transformando o nosso comportamento, a nossa atitude. Quando você meditar na palavra de Deus, irmãos, você chegar aqui para louvar a Deus, vai ser diferente. Você não vai ficar parado assim. Você não é um robô, cara. Você tem vida. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Não estou falando para você sair pulando aí, berrando. Mas, cara, você tem que ter emoção. Você está na presença de Deus, louvando o Senhor dos Exércitos. O povo judeu era alegre, feliz, eles ficavam comemorando. Às vezes eu fico pensando, os caras guardavam o sábado, né, a Páscoa. Era um momento de festa, mas os inimigos estavam tudo em volta. Mas eles paravam aquilo para louvar a Deus, para obedecer a palavra de Deus. E hoje a gente avacalha tudo. Então, irmãos, vamos nutrir a nossa mente. É como se isso tudo que a palavra está falando fossem sementes. Que ele vai lançando, ó. Deixa essa semente verdadeira brotar nesse terreno aí que é a sua mente. Deixa isso aqui que é excelente brotar na tua mente. Corta essas daninhas aí que só são porcaria na sua mente. Isso tudo vai transformar a nossa vida com Deus. Irmãos, desculpa o tempo, a gente tem a ceia. Eu não queria ter avançado muito, porque eu sabia da ceia. Mas, por fim, eu queria deixar Tiago 1:22. Ele fala assim, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Se todo domingo você vem na igreja e é apenas um ouvinte, você está se enganando. Você não está sendo enganado, você está se enganando. Porque a palavra de Deus ela não engana ninguém. A palavra de Deus ela é poderosa. E ela sempre vai nos incentivar. Viva isso que você está ouvindo. Isso que está saindo daqui, não é o Alberto falando. É fruto de oração, é fruto de preparo, sim, mas é próprio Deus querendo ministrar na comunidade cristã. Igreja, volte a meditar na minha palavra. Meus filhos, voltem a se alimentar da minha palavra. Muda a forma de pensar. Isso vai mudar a sua forma de agir. Isso, irmãos, eu vou te falar, exige esforço. É muito mais fácil você ser um ouvinte, apenas ouvinte. Você vem, ouve e vai embora. Mas o discípulo, o filho de Deus, ele é chamado para ouvir e praticar. Ouvir e colocar em prática. E eu creio que esse momento da ceia é muito oportuno, porque é nesse momento que nós vamos parar para meditar no que Jesus fez na nossa vida. Não é verdade? Pastor, você vai fazer a ceia? Nesse momento de ceia, irmãos, é importante a gente parar e realmente refletir, Senhor, o que o Senhor fez por nós é algo que nós temos que fazer em memória de Cristo, todo momento da ceia, não é? Senhor, isso que o Senhor fez é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida. Então não tem como mais nós ficarmos iguais ao que nós éramos antes. Então a proposta da ceia é renovar ou repensar nessa aliança do Senhor.
no sacrifício de Jesus por nós. Então eu oro para que enquanto a ceia for celebrada, que o nosso coração ou a nossa mente esteja no Senhor, meditando em todas as suas palavras, meditando nessa ministração tão importante. E que saindo daqui a gente mude alguma coisa, irmãos. Se desafie, nessa semana pelo menos, a começar a mudar algumas formas de pensar. Acho que eu já falei bastante. Então, que Deus abençoe a todos e vamos celebrar junto a ceia do Senhor. O pastor Chang vai nos conduzir nesse momento.